Então, vou começar então a apresentação. Gostaria de agradecer a presença de todos, né, principalmente aos componentes da banca e a minha orientadora, Giane Gringoletti, e o co-orientador Edson Bortoluzzi da Silva. Então, meu nome é Thalires Quizada Tavares e vou apresentar então a defesa final da dissertação, cujo o título é Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, ATIS, o planejado e o possível. Então, dentro do trabalho foram desenvolvidos, então, a introdução, a revisão bibliográfica, o método de pesquisa, a apresentação das ações de ATIS, os resultados abordados, as considerações finais e ainda trago algumas referências, o apêndice com questões do questionário, transcrições das entrevistas e os termos de consentimento, que eram os anexos, que é apresentado no trabalho, na composição completa, entregue aos componentes da banca, mas aqui só dou algumas pinceladas. Então, dentro da introdução, eu trago uma contextualização e justificativa. Então, a urbanização, industrialização, o êxodo rural, boom populacional e o alto custo do solo urbano contrapõem problemas de falta de saneamento básico e infraestrutura, com um planejamento urbano desigual, desordenado e excludente, deixando em evidência problemas sociais, econômicos e ambientais, além de condições inadequadas de moradia. Isso tudo acaba sendo necessário, então, a implantação de políticas públicas habitacionais, em 2015, então, o CAL ele faz um estudo onde revela que 70% da população brasileira que compõe a população economicamente ativa, né, ele constrói sem a contratação de um serviço de um arquiteto e urbanista. Então, essa prática de autoconstrução, ela está bem enraizada, principalmente nessa população de baixa renda, devido à falta de recursos, de informação, de orientação por profissionais qualificados. Então, em 2016, o CAL-BR também começa a destinar 2% do seu orçamento anual para apoio de práticas de assistência técnica para habitação de interesse social. E em 2019, então, a Abranc lança um estudo onde demonstra que o déficit habitacional brasileiro se encontrava em torno de 7,97 milhões de moradias e 874 mil moradias precárias, né? O que demonstra bastante essa questão da diferença do déficit quantitativo e o déficit qualitativo. Então, com base nisso, foi desenvolvido nesse trabalho, né, uma análise das ações de assistência técnica em habitação de interesse social que aplicam a Lei Federal 11.888 de 2008, através do entendimento das ações que podem ser desenvolvidas sob a ótica dos profissionais que as implementam, analisando suas experiências nessas ações e buscando sempre contribuir para a compreensão dos processos, as dificuldades e o potencial de aplicação da lei da ATIS, qualificando ainda mais as práticas desses profissionais de arquitetura dentro das áreas de atendimento à demanda de habitação de interesse social. Então, o meu objetivo geral era avaliar a aplicação da assistência técnica em habitação de interesse social nos diversos meios da profissão de arquitetura e urbanismo. Então, dentro do meio acadêmico, do meio comercial, que seria o escritório, e em órgãos públicos, né? Então, com ações desenvolvidas e concluídas no Brasil. Dentro dos objetivos específicos, então, buscou-se sistematizar informações sobre a gênese e a história da criação da legislação relativa à ATIS no Brasil, levantar as experiências dos agentes que praticam essas ações e propor aprimoramentos e sugestões para ações em andamentos ou futuras em cada área da atuação desses profissionais de arquitetura. Então, na revisão bibliográfica, então, eu trago algumas pinceladas quanto ao direito à moradia, que é um direito fundamental, que é apresentado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e também consta na Carta Magna, foi integrado, né, em 2000 a Carta Magna.
Então, Nolasco, em 2008, ele fala que a moradia é um lugar de sobrevivência do indivíduo, e Bonotto ainda fala que a aplicabilidade plena está condicionada à intervenção do poder público. Então, é necessário essas políticas públicas para se garantir o direito à moradia. Com relação à vulnerabilidade social, então, ela traz diversas definições nas revisões, com conceitos de ordem heterogênea e multicausal, que é uma conjunção de fatores. Então, ele tem um grau de suscetibilidade dessas pessoas expostas ao risco e é construída pela desigualdade social e espacial. Então, tem essa questão da dinâmica urbana ser excludente e segregadora, né, dentro dos seus territórios. Então, aqui eu trago depois um breve histórico, né, do surgimento da habitação de interesse social, que demonstra algumas leis e programas habitacionais que foram sendo desenvolvidos conforme o passar dos anos. Então, em 1946, a gente vê já a criação da Fundação Casa Popular, a primeira ação governamental voltada a financiamentos da construção de habitação social no Brasil. Em 64, também a gente vê a criação do Banco Nacional da Habitação, o BNH, né? Em 1976, a gente vê também o surgimento do Programa de Assistência Técnica à Moradia Econômica, ATM, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, coordenado pelo arquiteto Clóvis Igfrit da Silva. E em 2005, a gente vê também as chamadas experiências de assistência técnica em todo o Brasil. É feito um chamamento público onde é demonstrado 79 experiências com participações de 17 estados e mais o Distrito Federal. Em 2008 também a gente enfatiza que teve a implantação da Lei 11.888, que é a Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social, a TIS. Em 2016, ressalto novamente que o CAL ele passa a destinar 2% do seu orçamento anual para diagnóstico, divulgação e fomentos da TIS. Então, com relação à lei da TIS, então, ela foi inicialmente desenvolvida pelo ex-deputado e arquiteto Clóvis Igfrit da Silva. Ela foi conduzida pelo ex-deputado e arquiteto César Ribeiro e sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio da Silva, em dezembro de 2008. Ela busca atender, então, gerar essa assistência técnica pública e gratuita às famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, desenvolvendo construções ou reformas habitacionais, tanto no meio urbano quanto no meio rural. E os recursos fornecidos para essas ações devem ser feitos mediante o apoio da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Também pode ser através de recursos privados, públicos, orçamentários ou por fundos federais e nacionais. Então, ela não era muito visada, né? Ela demorou para começar a ter uma visibilidade mais nacional, né, que a partir de 2017, ali o CAL teve bastante incentivo na divulgação, né, passando a repercutir nacionalmente pela divulgação de editais, seminários, palestras, cursos, né? E atualmente ela tem diversas ações sendo realizadas em todo o Brasil. Então, dentro do método de pesquisa desse trabalho, então, foram realizados os métodos de revisão narrativa, entrevista semi-estruturada, análise de conteúdo e a avaliação qualitativa, separado e estruturado em 6 etapas. Então, a etapa de revisão bibliográfica, foi desenvolvida a revisão narrativa, com leituras e análise de outros trabalhos, além de entrevistas, eventos e palestras, né? Com relação à temática do direito à moradia, vulnerabilidade social, programas habitacionais brasileiros, habitação de interesse social e a ATIS.
Então, dentro do objeto de estudo dessa dissertação, a gente buscou profissionais que trabalhassem com a TIS e tivessem um pouco do foco com a questão da reforma habitacional. Então, sempre buscando profissionais que estivessem dentro da instituição de ensino, dentro do escritório, trabalhasse, né, realizasse essas ações através de um escritório e através do órgão público. Então, com base nisso, a gente foi buscado, então, ações como o projeto Adote, o projeto de extensão Adote uma Casa, da Universidade de Vila Velha de Espírito Santo, o escritório Ambiente e Arquitetura, e dentro dos órgãos públicos foram selecionadas a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e o Gabinete de ATIS do CAU do Rio Grande do Sul. Então, a coleta desses dados foi feita através dos resumos dessas ações e entrevistas semi-estruturadas, sistematizando, então, as experiências desses profissionais, né, os processos e projetos que eles implementavam e as dificuldades enfrentadas. Então, a entrevista semi-estruturada, ela foi realizada através de um questionário padrão que buscou pontuar perguntas, questionamentos quanto ao conceito, a referência, atores envolvidos, a aplicação, experiências, a legislação que eles implementavam, ou seja, a legislação influenciava no serviço implicado, né, entregue, os recursos, os custos financeiros também que eles utilizavam, e foi feita uma leve pincelada com relação à pandemia, só para ter uma noção do que foi impactado nos processos deles, né? Além de algumas perguntas específicas realizadas para cada entrevistado. Então, foram selecionadas, então, as arquitetas Andréia Fernandes Muniz, que é do projeto de extensão Adote uma Casa, a arquiteta Maria Isabel Nobre de Souza Cabral, que é do Escritório Ambiente e Arquitetura, a Sandra Helena Becker, que é que faz parte do Gabinete de ATIS, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, e a Sandra Marinho Sandra Maria França Marinho, desculpa o erro, que trabalha na Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, CODAP. Então, dentro dessas entrevistas e dados obtidos, então, foram feita uma análise de dados com relação às premissas dos projetos, as dificuldades encontradas, os benefícios e contribuições segundo a visão desses agentes que implementam a TIS. E, por fim, foi realizada, então, a proposição final, que seria a contribuição para a reflexão, divulgação e aprimoramento tanto das ações quanto da legislação. Aqui eu trago uma rápida apresentação, então, com relação às ações implementadas por essas instituições. Então, o projeto de extensão Adote uma Casa da Universidade de Vila Velha de Espírito Santo, ele surgiu em 2015, a partir de discussões acadêmicas sobre os programas de moradia social no país, então, com os cursos de arquitetura e urbanismo, design de produtos e de engenharia civil, coordenados pelos professores Alexandre Ricardo Nicolau e Andréia Fernandes Muniz. Eles focam bastante nas comunidades de São José, na Vitória, né, e a Vila Dom João Batista, no bairro Vila Velha. Eles focam na solução de 3 principais quesitos, que seria a questão da salubridade, a acessibilidade e o conforto térmico, né, com base em 4 etapas, que seria o cadastramento e qualificação dessa população, o desenvolvimento do projeto, a captação de recursos para implementar e a intervenção, né, a realização da obra. Até 2020, eles entregaram cerca de 5 reformas nessas localidades e tem a intenção de ampliar suas ações, então, para
instalação de postos, um posto avançado no bairro São José, que aumentaria o acesso e a quantidade de intervenções por ano, né, que atualmente era uma intervenção por ano, eles gostariam de passar para 10 intervenções. Né? Além disso, eles também falaram da questão do desenvolvimento do projeto Adote um Ambiente, onde o arquiteto ficaria responsável por um ambiente da casa para entregar essa reforma. Então, aqui eu trago só alguns exemplos das intervenções realizadas, né? Mostrando, então, o projeto que era feito, o custo da obra, e a percepção que eles tentam melhorar a fachada para ter uma qualidade visual, né? A questão da cozinha e banheiro também, que eram áreas importantes em suas reformas. Eles trabalham também com a questão de parcerias com empresas que têm atuação no território, além de doações. Então, dentro o Escritório Ambiente e Arquitetura, ele foi fundado em 1992 com outro nome. Na realidade, ele começou sendo chamado como Assessoria Técnica Ambiente de Trabalho para o Meio Habitado, e foi fundado pelos arquitetos e urbanistas Isabel Cabral e Ricardo Gaboni. Então, é uma assessoria técnica e tem o objetivo de divulgar e fortalecer esses movimentos sociais por moradia. Então, eles trabalham bastante com essa questão de autogestão, com mutirão e colaboração na construção de políticas públicas habitacionais, além de um grande vínculo com movimentos sociais, né, em todos os seus trabalhos. Eles realizam vários trabalhos. Na dissertação, eu até apontei somente 2 que chamaram mais atenção, justamente por ter esse contato de mutirão, que seria o Conjunto Floresta Fernandes e José Maria Amaral e o Condomínio Colina do Oeste. Mas eles apresentam vários trabalhos realizados, né, conforme o passar dos anos. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, do Rio Grande do Sul, ele é um sistema autárquico criado em 2010 e tem a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão do arquiteto e urbanista. Então, em 2018, ele institui o Gabinete de Artis, que passa a fazer ações de diagnóstico, divulgação e fomento dessas práticas. Em 2019, ele abre um diálogo com os agentes públicos, né, com prefeituras e profissionais de outras áreas da saúde, da gestão pública e das ciências sociais. Em 2020, ele traz, então, um estudo onde apontou que mais de 26 mil famílias moram em domicílio sem banheiro, no Rio Grande do Sul, o que leva a ter essa relação entre a moradia com a saúde do seu residente, né? Também foi uma base para o desenvolvimento do programa de ATIS Casa Saudável, que seria a instalação de escritórios públicos nos municípios, que devido à pandemia ele acabou sendo suspenso, mas foi remodelado depois, posteriormente, como o projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, que é o credenciamento desses profissionais de arquitetura para atender essa população que foi destacada pelos municípios com mais necessidade de ser atendido e ter essa melhoria sanitária em suas residências, né? Atualmente, o CAU vem desenvolvendo vários projetos de divulgação e além de capacitação desses profissionais e servidores públicos. Dentro da Companhia de Desenvolvimento Habitacional, então a CODAB, ela foi criada em 2007 e busca e realiza, então, regularizações fundiárias, combate à grilagem, planejamento das cidades e proporciona também uma moradia digna aos cidadãos. Eles trabalham em 5 eixos, então tem o lote legal, o projeto na medida, o morar bem, o aluguel legal e portas abertas. Então, todos eles buscam ou entregar uma edificação nova, né, ou regularizar o lote onde essa pessoa se encontra, ou também fazer essa reforma
ou até entregar o aluguel provisório. Então, tipo, enquanto a pessoa espera a sua nova moradia, ele ainda tem esse auxílio de receber o aluguel para não arcar com os custos de ser retirado do seu local, né, onde residia antes. Então, a Codab ela já realizou cerca de 50 mutirões de renovação urbana e contribuíram para aproximadamente 12 concursos públicos de arquitetura. Ele tem, até o ano de 2022, ele teve cerca de 12 postos autônomos implementados no Distrito Federal. Então, 4 deles eram projetos desenvolvidos pelo projeto Na Medida, e 6 que focavam na reurbanização e revitalização de espaços públicos. Esses postos autônomos é bem interessante de verificar que eles tiveram uma mudança conforme foram sendo instalados, que eles começaram, então, com espaços cedidos pela comunidade, onde eles entravam em uma sala comercial e implementavam a assistência técnica naquele local, e viram a necessidade depois de ter um elemento que mantivesse as suas características, mas que fosse possível só ser deslocado para as comunidades, né? Então, no momento que o atendimento fosse concluído, ele pudesse ser apenas removido e posto em uma nova comunidade. Então, eles trabalharam com essa questão do container, criando uma fachada que tivesse uma característica para aquela população. Então, eles fazem também questões de divulgações, tiveram premiações, e tem a questão também do convênio com o Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, que traz esse intercâmbio entre profissionais de arquitetura que realizam o trabalho voluntário dentro dessas ações que a Codab implementa. Então, com relação aos resultados, então, foi feita a análise das entrevistas. Então, dentro do conceito da TIS, sob a ótica das entrevistadas, a gente pode ver que cada entrevistada traz uma perspectiva sobre o conceito da TIS e demonstra que existem diversas formas de compreensão e intervenção dessa prática, né? Então, elas falam na questão que a TIS é o acesso ao profissional e garantir o direito à moradia e à qualidade de vida. Também ressaltam que a TIS é uma política pública de responsabilidade de Estado e que tenta solucionar problemas existentes, né, como carência de infraestrutura e habitações precárias. Elas ressaltam, como é apresentado na lei, que é o atendimento a uma população de até 3 salários mínimos, mas que nas atuações delas, elas acabam atendendo a população de extrema carência, que não chegam nem a 2 salários mínimos. Então, tem essa questão da TIS ser um trabalho de inserção na sociedade. Você tem que estar em contato e tem que ter essa vivência com o seu público para ter uma compreensão das necessidades deles. E a TIS ela acaba tentando reduzir essa desigualdade social e territorial que existe em todas as cidades. Dentro das referências citadas nas entrevistadas, elas trazem, então, a sua própria vivência como sendo a sua referência. Como, por exemplo, no escritório, ela começou com assistência técnica antes da lei, então ela não tinha muita base do que poderia ser feito, o que a TIS era, né? Então ela foi desenvolvendo, foi crescendo, foi aplicando o que ela sentia que era necessário, né? Assim serviu também para Andréa Muniz e para Sandra Marinha. Nenhuma delas apresentou questões de livros, trabalhos de pesquisa, apenas pontuou esses cunhos projetuais de regularização e ações políticas, ou seja, a própria prática mesmo da TIS, mais atuais, né? Então, dentro dos atores envolvidos na prática da TIS, então a TIS ela não é exclusiva do profissional de arquitetura, todas elas abordam que é necessário ter esse cuidado e esse envolvimento com uma equipe multidisciplinar, né? Um trabalho juntamente com assistência social, advogado, engenheiro,
para atender a demanda das necessidades dessa população, que ela não evidencia somente os problemas estruturais de uma residência, né? Ela tenta solucionar também os problemas sociais que essa população carente necessita. Então, eles desenvolvem parcerias com instituições públicas ou privadas, associações, movimentos coletivos, além dos conselhos profissionais. Então, ressaltam bastante a questão do tripé de atuação, que é o vínculo de 3 agentes, né, que é preciso um que promova, que seria o governo e outros agentes políticos, um que realiza essas intervenções, que seriam os profissionais e técnicos dessas áreas específicas, né, e um que recebe a intervenção, que é o público-alvo, os moradores e a comunidade. Então, o principal critério de seleção seria a renda salarial, como é demonstrado na lei, mas elas acabam citando alguns outros critérios, como a participação de movimentos sociais, né, estar localizado em favelas, não possui envolvimento com tráfico, não está localizado em área de risco, né. Com relação ao primeiro contato e quem realiza essas ações, elas não tiveram uma concordância entre elas, cada uma falou, pontuou a sua experiência, né, influenciada pela vivência. E também ressalto que a Sandra Becker acaba comentando, então, nesse envolvimento dos atores, que o CAU ele desenvolve, então, um registro de responsabilidade técnica social, que é um registro das ações de assessoria técnica, né, que permite o atendimento de até 100 famílias na mesma cidade, podendo alterar sua quantidade no prazo de 6 meses, né, diminuindo, então, o custo e gerando uma maior segurança para esses profissionais. Com relação às ações realizadas pelas entrevistadas, então, cada setor ou profissional, ele vivencia a ATIS de uma forma, né, conforme as suas experiências, né, então, conforme o que ele vivencia tanto na universidade, tanto na sua formação, quanto nas experiências profissionais, né, eles vão vivenciando e vão vendo a necessidade dessa população conforme e tem a interação, como são locais diferentes também, eles vão tendo interações diferenciadas com relação a cada ação implementada, né? Então, os principais dados que eles levantam nessas ações, então, é o levantamento da parte física existente, o perfil da família, a legislação e as possibilidades de financiamento, além de identificar as patologias e suas soluções. Eles trabalham, então, a questão do prazo da aplicação também é um pouco diferente para cada setor. Então, para o escritório, o prazo é vinculado com o cronograma de liberação do financiamento. A universidade, ela desenvolve os projetos conforme os semestres que vão acontecendo, né, para ter esse acompanhamento com os alunos. O CAU, ele desenvolve com base nos parceiros de projetos que eles realizam, né? E a CODAB, ela vincula os prazos com relação ao recurso disponível e com o que vai ser feito nessas intervenções. Então, a participação do público-alvo, na realidade, elas enfatizam que fica, na realidade, fica mais voltado nos ajustes dos projetos e não tanto na execução da obra, que implica em questões de segurança e de pessoa jurídica relativa à responsabilidade técnica dessa obra. Então, não tem tanta questão de mutirão e autoconstrução. E com relação a elementos sustentáveis, elas afirmam que foi previsto, né, a implementação desses elementos, mas que, devido aos financiamentos, encontrado alguns entraves com relação a normas que têm anseios e comprovações de segurança dos materiais. Então, elas querem interagir mais com sustentabilidade, mas às vezes, por causa do financiamento, acaba travando.
Então, com relação às experiências pessoais das entrevistadas, dentro das 4 questões levantadas no tópico de experiências, apenas o item melhoria teve uma relação entre as respostas apresentadas nas entrevistas, né? E verifica-se que cada setor possui sua particularidade, né? E se distingue em sua atuação por ser justamente por ser as experiências, né? E diferente, que pode demonstrar aprendizagens pontuais em suas demandas, mas que também podem ser, também pode servir de referência ou se encaixar nas demais atuações. Com relação à percepção da lei da TIS, então elas falam bastante na questão do impacto que ela não é aplicada, né? Com relação à lacuna, elas enfatizam que não tem um recurso específico da lei, e ainda que a aplicação da TIS ainda é uma tentativa de sobrevivência, então elas ainda precisam de mais desenvolvimento para demonstrar que ela realmente funciona. E dentro das melhorias indicadas para a lei é justamente essa questão de realmente ser aplicada, né? Então, principalmente por parte dos órgãos públicos e municípios. Os tipos de recursos adotados na TIS, então, como a prática da TIS ela não tem um foco comercial, é difícil pensar em um retorno lucrativo, né, mas as entrevistadas enfatizam bastante a questão que o trabalho da TIS ele não é voluntário. Então, por mais que tu entregue, de certa forma, um trabalho gratuito para essa população, tu ainda precisa ter o retorno pelo teu serviço, né? Então, por exemplo, o escritório, se ele faz financiamentos, ele pode inserir o custo pelo seu serviço dentro do financiamento. Se o arquiteto está trabalhando dentro de uma universidade, ele acaba recebendo por essa instituição, assim como o CAL e a CODAP, mas ele consegue financiamentos, consegue apoios ou doações para realizar essas obras, né? Então, assim como a Sandra Becker enfatiza bastante nos seus comentários que os recursos eles existem, o que falta são projetos a serem implementados. Então, dentro da influência da pandemia do coronavírus, então a pandemia do Covid-19, ele foi um evento incomum que impactou todos os setores econômicos e o emocional da população, né? E ele impediu a realização das atividades e a entrada de recursos. Só que, ao mesmo tempo, ele impulsionou o desenvolvimento e aceitação de tecnologias, como as reuniões virtuais e encaminhamento de documentos online. Então, além disso, ela também sensibilizou o poder público com relação à desigualdade e interdependência social com questões de higiene dessa população de baixa renda. Então, como foi visto pelo CAL ali, ele acabou tendo uma movimentação para atender essa insalubridade, né, que a população de baixa renda tinha através do poder público. Então, dentro das possibilidades da TIS evidenciadas durante esse trabalho, né, então, foi verificado que a TIS ela é uma das políticas públicas que visa amenizar o déficit habitacional, quali e quantitativo, e a vulnerabilidade social brasileira, gerando acesso ao direito à moradia e a profissionais especializados. Então, ela desenvolve É possível verificar que o desenvolvimento de uma boa prática da TIS são necessários os envolvimentos do público-alvo, né, do governo e do profissional especializado. Então, esse profissional ele pode ser de 3 áreas de conhecimento, então, o projetual, que seria os arquitetos, engenheiros e profissionais do meio ambiente, das áreas sociais, que seria assistência social, psicólogo, e das áreas jurídicas, que seria o advogado, contador, economista, entre outros. Também destaca a questão da escala a ser trabalhada nessas ações, que pode ser uma escala macro, pensando numa reurbanização de regiões ou municípios, uma escala meso, que seria o parcelamento ou regularização de bairros, né, ou quadras,
e uma escala micro, que seria mais a construção, regularização ou reforma do lote, né, ou da casa, que seriam mais pontuais. Então, essa escala, ela permite entender o que tu vai entregar para essa população e, ao mesmo tempo, a questão do recurso que vai ser necessário para essa implementação. Outro ponto que também foi bastante evidenciado no estudo é que a autoconstrução, autogestão e multirão, eles são formas interessantes de viabilizar a ATIS, né? Eles trazem um baixo custo da obra, só que é preciso ter esse cuidado com a qualificação da mão de obra empregada e as questões jurídicas por trás do envolvimento dessa população dentro dessa construção, né? Então, algumas soluções que foram destacadas, então, foi a questão da capacitação dessa mão de obra, né, por parte de quem for aplicar a ATIS, e a contratação temporária também dessa população, né, garantindo um vínculo para possíveis problemas, né, que vai surgir, como, por exemplo, um acidente dentro de uma obra, quem ficaria responsabilizado se o cara está fazendo a autoconstrução, né. Então, outra forma também era a questão da busca de alternativas sustentáveis, de baixo custo. Então, tipo, o profissional de arquitetura ele pode entregar o projeto e deixar elementos como se fosse, no caso de conjuntos habitacionais que teriam as áreas sociais, poderiam ser implementados elementos sustentáveis que os moradores conseguissem fazer e não tivesse nenhum perigo, né, que agravasse a sua ação. Então, com relação às dificuldades e melhorias que esses profissionais de arquitetura enfrentaram, então, foram citados pelas entrevistadas as dificuldades com relação à captação de recurso, o desinteresse público, a mudança de governo, os conflitos e discussões, né, tanto dentro da própria comunidade quanto entre a comunidade e o poder público, né, a marginalização dessa população, a desorganização comunitária, falta de infraestrutura e não conseguir atender todas as necessidades, né, que é evidenciado no local. Além disso, com base no referencial teórico, discussões com outros profissionais e participação de palestras e cursos sobre a temática também foram acrescentadas, então, a questão da falta de conhecimento, o distanciamento da realidade, o sentimento de impotência, né, desse profissional e a divergência entre o que existe no local e o que as leis exigem que sejam implementadas. Às vezes não tem como tu conseguir encaixar as duas coisas, né? Além da falta de articulação entre as áreas. Então, essas dificuldades enfrentadas por esses profissionais são, em sua maioria, por não possuir experiência em captação de recurso ou trabalhar com o meio político, né? E grande parte dessas dificuldades, que as entrevistadas propriamente citaram, elas foram solucionadas quando eu perguntei na questão como que elas melhorariam, né, essas ações. Então, elas trazem, então, a questão da implementação pública, a inserção do profissional em programas existentes, como, por exemplo, o SUS, o fundo específico, criação de um fundo específico, né, para a TIS, realizar mais divulgação, então, tanto dentro da comunidade quanto para os órgãos públicos, né, para os políticos e demais áreas, desenvolvimento de residências em arquiteturas e simplificar os processos dentro desses órgãos necessários para aprovações de projetos. Além disso, foram adicionadas, então, a realocação de recursos, a criação de escritórios públicos, o desenvolvimento de parcerias, credenciamentos, capacitação, banco de materiais e escritórios modelos. Então, as atuações de ATIS por parte do escritório de arquitetura ainda são poucas, né? Mas existem caminhos para que esse atendimento seja realizado. Então, por exemplo, o escritório ele pode realizar parcerias com empresas privadas, empresas públicas, ONGs, movimentos sociais, além de conselhos profissionais,
Também pode ser feito financiamentos com programas habitacionais existentes, né? Como eu falei antes, acaba inserindo o seu pagamento dentro desses financiamentos. Pode ser realizado um banco de materiais para armazenar esses materiais descartados em reformas executadas, além de receber essas doações. E também pode ser feito credenciamento em editais, como tem sido feito pelo CAL, que vem desenvolvendo vários editais de prestação de serviço em áreas de interesse pela prefeitura. Na universidade, então, é importante ressaltar que é necessário ter essa inserção ou potencialização da temática de ATIS, né? Então, é evidenciado o desenvolvimento de disciplinas voltadas para ATIS, com relação à captação de recursos. Então, fazer esse envolvimento com um orçamento de baixo custo dentro das próprias cadeiras, que geralmente quando a gente vai fazer um projeto, né, a gente acaba fazendo com liberdade criativa, né, sem pensar tanto na questão orçamentária. Mas seria interessante ter essa olhar também de baixo custo, como fazer a captação desses recursos para que o projeto que tu imaginou seja realizado, né? Além disso, também trabalhar com a questão da regularização de ocupações e parcelamento do solo para baixa renda. Também pode ser desenvolvido pesquisas, então, com relação a materiais reciclados, metodologias de aplicação da ATIS e sustentabilidade para baixa renda. Também pode ser feito pós-graduação e projetos de extensão com foco na população de baixa renda. Projetos de extensão pode também desenvolver um escritório modelo, assim como na residência em arquitetura, que também pode fazer parcerias com a prefeitura para que o estudante de arquitetura trabalhe em um escritório público. Então, com relação ao órgão público, não tem muita visibilidade dentro do órgão público, porque eles não sabiam ao certo o que essa lei permitia realizar, e tampouco como captar esses recursos, né, para realizar essas ações. E foi há pouco tempo, com as divulgações e incentivos e movimentações do CAL, que essa prática passou a ser implementada e difundida dentro das prefeituras. Então, como eu já comentei antes, os recursos eles existem dentro dos órgãos públicos, mas é preciso ter um agente que acabe fazendo essa movimentação política de iniciar os processos, de captar o recurso, de montar uma equipe, e demonstrar que esses projetos eles podem ser realizados e aplicados, né? E que eles também trazem esse retorno político para quem realmente implementa. Então, dentro da prefeitura, principalmente, pode ser inserido o profissional de arquitetura em projetos existentes, como o Sistema Único de Saúde e a Estratégia de Saúde da Família. Pode ser desenvolvido escritórios públicos ou departamentos de ATIS com equipes multidisciplinares. Também pode ser implementado o banco de materiais com armazenamento, coleta e transporte, como é o caso de Pelotas, que já vem realizando esse banco de materiais. Pode ser também realocados recursos, então, tanto do Fundo da Habitação, Assistência Social, empresas, comércio, Ministério do Estado, que envolve tanto a questão da economia, saúde, desenvolvimento regional, cidadania e educação, além dos conselhos profissionais, né? Então, esses departamentos, eles têm um fundo que, às vezes, tem a questão de ajudar na edificação, né, na moradia. Então, poderia ser trazido para esse fundo específico da ATIS. Também pode ser feito credenciamento de empresas, né, ou parcerias com a defesa civil, militares, movimentos sociais, penitenciárias, conselhos e universidades. Então, com relação às considerações finais, então,
percebido, então, que a assistência técnica para habitação de interesse social, ela permite diversas análises, então, com questões de desenvolvimento econômico, social e com relação à estrutura da cidade. E o que vem sendo feito são intervenções pontuais e esparsas, né, de melhorias habitacionais e programas de regularização urbana em algumas cidades. Mas não tem aquela preocupação ou divulgação pública para promoção de reformas ou melhorias habitacionais existentes. Essa questão da melhoria habitacional, ela ainda é um pouco escassa. E a questão da desinformação, principalmente, né, é muito evidenciada nessa prática da TIS. Então, tanto o público-alvo não tem consciência de que tem esses direitos, os políticos não conhecem, de certa forma, a legislação, ou como captar esses recursos para implementar, né? E o próprio profissional não tem uma compreensão geral do que pode ser aplicado. Então, é preciso ter essa divulgação maior em todos esses âmbitos. Né? Destaca ainda que a qualidade da habitação está vinculada com a saúde e bem-estar do morador, né? Que é preciso disseminar esses conhecimentos acumulados, então, para a população de baixa renda, para as demais áreas interligadas na prática da TIS. Né? E também foi evidenciado que a lei da TIS ela respalda as ações que tentam auxiliar a população carente. Então, da mesma forma que ela traz uma liberdade de criação que o arquiteto ele pode implementar conforme o que ele vivencia, o que ele acha necessário, mas ao mesmo tempo ele não tem a especificidade de dizer o que pode ser feito, né? Então, alguns falam que sentem falta disso, por não saber o que pode ser feito, e alguns dizem que conseguem fazer muitas coisas justamente por causa dessa liberdade que a legislação permite. Ela pode ser, a TIS ela pode ser considerada como uma solução temporária, né? Então, é preciso instituir elementos e projetos no cerne da profissão e na estrutura governamental e no planejamento urbano para que ela não seja mais necessária como obrigatoriedade para o atendimento de uma população específica. Então, a atuação da TIS, ela, na realidade, ela só se difere quanto ao público atendido. Então, o profissional de arquiteto, de arquitetura, em qualquer uma dessas áreas, ele entrega o mesmo projeto que ele vai entregar para uma pessoa, para um cliente com ou sem recurso. Né? O que difere, na realidade, é justamente o acesso a esse recurso. Né? Como captar, como desenvolver um projeto tendo baixos recursos. Né? Então, é uma ação que pode ser implementada em todos os âmbitos da profissão do arquiteto e não é uma prática exclusiva desse profissional. Então, a temática da TIS ainda precisa ser aprofundada no meio acadêmico e efetivamente aplicada nacionalmente, demonstrando ser necessária a ampliação da divulgação para os políticos, as comunidades e para as demais áreas profissionais, incentivando o interesse, principalmente dentro do poder público e quanto a reformas habitacionais. Por fim, aqui eu trago algumas sugestões de trabalhos futuros, como, por exemplo, a ampliação da pesquisa, então, acrescentando profissionais que trabalham em ONGs e de outras profissões vinculadas à TIS, né, realizar essa avaliação das ações de ATIS, classificando quanto ao tipo e categoria de ATIS, se é reforma, se é construção, se é entrega, se é regularização, né? Proceder ao trabalho de avaliação de pós-ocupação, então, sistematizando essas metodologias e propondo o aprimoramento dessas ações. Também pode ser desenvolvido um estudo com relação à metodologia dentro das prefeituras, né? E a estruturação e aplicação da TIS, então, demonstrar os caminhos dentro da prefeitura para que essas ações sejam realizadas, né? Como captar recursos, quais ações. Também é possível estimular a realização de pesquisas com materiais e técnicas mais sustentáveis e recicláveis,
além também de fazer o resgate de técnicas sustentáveis e rudimentares, então, para ser implementada dentro da prática de multirão dentro da TIS, como, por exemplo, a utilização de adobe, taipa de pilão, construções com pedra, que são práticas que a própria população pode realizar e não demanda tanto custo. Por fim, trago algumas referências utilizadas para o desenvolvimento dessa dissertação. E muito obrigada pela atenção e disponibilidade de todos. Fico à disposição de qualquer questionamento.